chute pro gol, uma bamba! A bola É de Matheus Pereira! Caio Jorge, castiga, viu? Castiga que o É isso aí, galera. Vamos para mais um conteúdo aqui no Conexão 31. Eu sou o Diego de Leon e hoje nós vamos falar sobre a estreia do Diniz na Libertadores ontem com o Corinthians, né? Corinthians que venceu por 2-0 na Argentina, estreia da Libertadores. O Diniz que assume o Corinthians depois da saída do Dorival. Dorival que foi campeão da Supercopa em cima do Flamengo e campeão da Copa do Brasil em cima da gente, né, cara? Isso deixa a gente mais chateado em relação à perda da Copa do Brasil de 2025. É um título que eu acho que é pior do que a Sul-Americana, tá? Que a gente chegou na final. Mas enfim, a verdade é que o Diniz, ele sempre inicia muito bem os seus trabalhos, né? Todos os clubes onde o Diniz passou, ele sempre faz um bom início de trabalho. Foi assim no Santos, foi assim no Fluminense, foi assim no próprio Vasco agora, recentemente. Talvez só no Cruzeiro que ele não conseguiu causar esse impacto inicial que o trabalho do Diniz causa. E por que o Diniz causa esse início de trabalho assim, tão avassalador? Primeiro que é um modelo de trabalho muito diferente dos outros. Muito diferente. A forma de se treinar, a abordagem do Diniz é muito... O Diniz é muito sanguíneo, ele é muito enérgico. Chega às vezes até ultrapassar alguns limites para que o jogador venha performar. Tem alguns que aceitam, tem outros que não aceitam. Eu até vi algumas falas recentemente. Primeiro do David, o atacante do Vasco. Assim que o Diniz sai, o Vasco ganha o jogo em seguida com o Renato Gaúcho. E aí foi perguntado o David, qual que é a diferença, o que aconteceu? Aí assim, deu a entender na fala do David que, cara, o Renato Gaúcho deixa a gente muito livre pra opinar, pra cooperar, pra agregar. O Diniz não é assim, o Diniz tem um jeito de jogar, tem uma forma de jogar, ele chega lá e ele quer incentivar o jogador a fazer o que ele quer que seja feito. Então é um modelo engessado e você é obrigado a fazer. No início, por ser uma novidade, às vezes o jogador vai e se interessa, nossa, acha legal porque nunca treinou daquele jeito. Inclusive, eu já vi o Neymar elogiando o jeito do Diniz jogar, o próprio Felipe Melo. E agora, recentemente, na Romário TV, eu vi o Marcelo falando que nunca treinou, nem lá fora, nem no Real Madrid, ele treinou do jeito que treinava com o Fernando Diniz. E que ele sempre chegava bem preparado para os jogos, cara. Porque falam que o Real Madrid não treina tanto. Não treina-se tanto. O jogador ele tem que treinar mesmo por conta, cara. Por conta. Então é um treino diferente, então acaba estimulando, criando um ânimo inicial ali. Mas o problema do Diniz nunca foi iniciar seus trabalhos. Os seus inícios normalmente são bons. Ele chega, dá esse choque de gestão, dá esse choque de trabalho, um trabalho mais intenso. Por exemplo, assim, o Arthur Jorge agora no Cruzeiro, gente. Todo mundo falando dos treinos. É diferente, ele é enérgico, ele participa, ele mistura os times, as equipes, então ele faz todo mundo participar, todo mundo se sentir importante, todo mundo tá participando, todo mundo tá recebendo atenção e acaba que dá uma mudada no ambiente. Então o Diniz é esse cara, mas o problema do Diniz nunca foi iniciar bons trabalhos, normalmente ele inicia bons trabalhos. O problema do Diniz é sustentar esse bom início, o difícil dele é sustentar. Então ele começa muito bem e aí pra você ver que ó, a matéria diz, a análise, Diniz dá esperança de dias melhores ao Corinthians com boa vitória na Argentina. E aí, ele levanta uma discussão pública que dá um ânimo, cara. Ele dá uma esperança. E aí o torcedor do Corinthians vendo 2-0 na Argentina, estreia da Libertadores, nossa, o Diniz agora vai, é dinizismo. E aí cria uma expectativa. E aí cria-se uma expectativa. E aí o Diniz, ele tem dificuldade de manter, de sustentar essa expectativa criada. Inclusive eu vi o Neto aí que soltou um vídeo aí. Não, Diniz, que agora a gente vai ganhar a Libertadores, e se ganhar a Libertadores eu vou fazer um busto seu. É isso. Cria-se uma expectativa no torcedor, na diretoria, nos jogadores e cria-se uma discussão pública positiva em relação ao trabalho do Diniz. Mas aí com o tempo, a performance vai caindo. Vai caindo, porque ele não consegue sustentar. Ele não consegue sustentar a intensidade, ele não consegue
permanecer convencendo o jogador de fazer o que ele quer que seja feito e aí não pode mudar porque ele não aceita a sugestão. E aí o Diniz ele perde a mão, ele perde o elenco, ele perde a confiança das pessoas, porque aí começa a perder, cara. Começa a perder. E a gente vive de resultado, cara. A gente vive de resultado, é performance. Performance, o resultado no final ele vai ser mais importante que qualquer outra coisa. Daqui um ano ninguém vai lembrar se você ganhou de 1-0, se você jogou bem, se não jogou bem. Mas todo mundo vai lembrar se você foi campeão. Se você venceu. Entendeu? O que fica marcado na nossa memória, e a nossa memória é a história, são as vitórias, são as conquistas. E aí o Diniz vai perdendo a mão, os jogadores vão perdendo o interesse pelo trabalho, vão perdendo o prazer, o tesão, e aí ele fala, sai jogando, se der errado eu assumo a responsabilidade. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim. O cara errou, a torcida vai criticar o jogador que errou. Vai criticar o treinador? Vai criticar, porque sabe que o modelo de jogo dele é assim. Mas o jogador que errar, que participar ali do erro, do gol, ou do gol que fez perder o título, que fez perder tal vaga, vai ser criticado, vai ser linchado nas redes sociais. E aí o jogador começa a ficar desconfortável, e aí as coisas passam a não acontecer como acontecia no início. E aí é o que eu te falei, a maior dificuldade do Diniz é sustentar esse estilo de jogo, sustentar esse modelo de jogo, essa convicção, porque ele precisa que os jogadores estejam convictos e confiantes para fazer, mas é difícil, cara. É difícil, como eu falei, nós somos resultadistas. No final, todo mundo quer saber quem venceu o jogo, quem fez o gol. Ah, perdemos. E aí, como é que foram os gols? Ah, o fulano falhou. O fulano tentou sair jogando, o fulano recuou a bola pro goleiro, o goleiro tentou dar um drible lá, o goleiro teve que se desvencilhar de uma situação e acabou perdendo a bola e sofreu o gol. E aí vão vir críticas e é inevitável, cara. E aí o jogador perde a confiança no modelo de jogo, na forma de jogar. E pra mim, o maior problema do dinizismo é esse. A passagem do Diniz aqui no Cruzeiro não foi boa, não traz lembranças. Eu não gostaria que o Diniz voltasse para o Cruzeiro. Particularmente, esse estilo dele de jogar é bonito no time dos outros. Mas quando vem pro seu time, aí você começa a entender. Fala, pô, cara, é um Deus nos acuda, cara. Você no estádio, vendo o seu time jogar e o seu treinador é o Fernando Diniz, é uma loucura, cara. É uma loucura. É uma gangorra, é uma montanha russa e você fica desesperado. Essa que é a verdade. Então, o Diniz começa bem lá no Corinthians. Filho, o dinizismo, a torcida agora, tá todo mundo doido. Mas, calma, gente, calma. Vamos aguardar, porque é o Diniz, né, cara? É o Diniz. E sendo o Diniz, melhor esperar mais um pouquinho, aguardar mais alguns jogos e principalmente o médio e longo prazo, que é a maior dificuldade do Diniz. O Diniz não tem dificuldade em iniciar a corrida, ele tem dificuldade no meio da corrida. Ele tem dificuldade de sustentar a corrida que ele iniciou. E o final do Diniz é sempre muito, infelizmente, é triste, tá, gente? Que é um cara que parece ser uma pessoa do bem, tem um bom coração, tem boas intenções. Mas o final do Diniz é sempre melancólico, sempre muito triste. É muito triste, cara. Assim, quando ele sai, a diretoria tá de saco cheio, o torcedor tá de saco cheio e a imprensa também tá de saco cheio. Porque o time começa a perder. Como eu falei, não consegue, perde a confiança, começa a errar. A torcida cobrando. E aí, o fim dos trabalhos do Diniz é sempre muito triste. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações, curta, compartilha e me siga nas redes sociais. Tá aí, ó, embaixo em todas as nossas redes sociais. Ok? Tamo junto e viva o dinizismo. Um abraço.